Olá, pessoal, como vocês estão? Vamos dar continuidade ao nosso módulo de neuropsicologia aplicada à psicopedagogia. A partir de agora, as nossas aulas serão focadas nas funções neuropsicológicas e cada aula ela vai falar sobre uma ou duas funções. Hoje, nós vamos falar sobre inteligência e linguagem. Essas duas funções neuropsicológicas foram uma das primeiras funções a serem estudadas, quantificadas, mensuradas, caracterizadas na perspectiva da neuropsicologia e foi muito importante para a consolidação dessa ciência, tá? Então, quanto a objetivos, pretendemos compreender o conceito e as características principais da inteligência e da linguagem, compreender os modelos explicativos da inteligência, fator G e inteligências múltiplas, distinguir os processos de inteligência e linguagem das demais funções neuropsicológicas, analisar as consequências de um indivíduo que possui déficits e comprometimentos intelectuais e de linguagem e correlacionar os processos de inteligência e linguagem com a aprendizagem. Nessa primeira parte da aula, nós iremos enfocar na inteligência e na segunda metade da aula em linguagem. Trago aqui um conceito inicial, né, da inteligência. Então, falar sobre inteligência é falar sobre essa habilidade que nós temos em nos adaptar a um ambiente, a aprender com a experiência, a resolver problemas tanto novos quanto aqueles que têm algum tipo de conteúdo mnemônico, né, algum conteúdo que a gente já vivenciou, já experimentou, né? Então eu trago aqui uma definição, né, juntamente com algumas características proposta por Cosenza, e diz o seguinte, que a inteligência, ela envolve a habilidade de raciocinar, planejar, resolver problemas, pensar de forma abstrata, compreender ideias complexas, aprender rapidamente e por meio da experiência. Não é apenas uma habilidade acadêmica, uma aprendizagem livresca ou esperteza ao responder testes. Ela reflete uma capacidade mais ampla e profunda para a compreensão do ambiente, apreender o contexto, dar sentido às coisas, antecipar o melhor curso da ação. A inteligência, definida dessa forma, pode ser medida e os testes de inteligência o fazem de forma adequada. Quando falamos de inteligência ou falamos da deficiência intelectual, nós não estamos falando de um único conceito, de uma única característica, como nós podemos ver nessa definição proposta por Cosenza. Então, falar sobre inteligência ou mensurar sobre a inteligência é a gente falar de diversas habilidades, diversas outras funções que vão estar compondo essa inteligência. Então, a proposta dessa aula de hoje é a gente compreender ainda mais sobre esse universo intelectual, para que a gente possa fazer algumas considerações, né, acerca dessa função, né, tão importante. E a inteligência, diferentemente como a gente vai ver em algumas funções, como a própria linguagem, a memória, tá? A inteligência, assim como a aprendizagem, não tem uma localização específica no nosso cérebro ou no nosso córtex. Ela é o produto de um funcionamento de sistemas cerebrais interconectados. E aí é preciso fazer a gente retomar um pouco e falar sobre neuroplasticidade cerebral, porque falar sobre inteligência, como vimos na definição anterior, é falar sobre essas capacidades que temos de resolução de problemas, de adaptações e de fazer com que o indivíduo ele possa funcionar melhor ou ter uma melhor qualidade de vida, tá? Então, é importante a gente também fazer uma diferenciação em relação ao que é inteligência e o que é cognição. Tá? Então, inteligência é essa capacidade inata, fixa, constante, que tem ligação direta com a genética. Quando falamos em cognição, processos cognitivos, funções cognitivas, nós estamos falando de modos e estratégias de processamento de informação, dispositivos potenciais de adaptação e de pensamento lógico que podem ser aprendidos. Para que a gente diferencie melhor, eu trouxe aqui essa figura que traz essa comparação entre inteligência e cognição. E aí, como eu tinha mencionado, a inteligência ela tem esse caráter genético, né? É nosso, tá? A cognição ela pode ser aprendida. E aí uma das coisas que a gente vai ver
ao longo de todas essas aulas sobre funções neuropsicológicas, a importância do meio, do ambiente, da estimulação, para que as pessoas elas possam estar desenvolvendo habilidades. E aí, esses processos cognitivos, eles podem ser cada vez mais desenvolvidos ou não, dependendo de vários fatores que vão estar influenciando, dentre eles o ambiente, tá? A inteligência ela tem esse caráter global e específico também, tá? Então, em contrapartida, a cognição ela tem um caráter, uma capacidade mais generalista, mais generalizada. Em relação à avaliação, quando realizamos a avaliação neuropsicológica da inteligência, e não é o nosso foco aqui, eu estou descrevendo para vocês qual vai ser, né, ou quais os testes a gente pode estar utilizando e como corrige, assim por diante, mas saibam que inteligência, quando a gente vai realizar essa avaliação, a gente tem como produto final parâmetros e scores que vão estar sendo classificados, né, em relação ao coeficiente de inteligência, tá? Em relação ao desempenho, né, as atitudes ou as escolhas que esse indivíduo ou esse paciente, porventura, ele respondeu nos testes e fez todo o processo avaliativo, né? E aí, quando a gente fala de cognição, a gente não tem esse produto, esse score final, como a gente tem na questão da inteligência. A gente tem esse processo, né, esse potencial, as potencialidades dessas funções cognitivas, e a gente também pode estar enfocando os aspectos voltados, mais às questões futuras, tá? Quando falamos em relação à composição, a inteligência ela é composta por atitudes intelectuais, verbais, espaciais e assim por diante, como a gente vai ver daqui a pouco. E quando a gente fala de cognição, a gente está falando sobre capacidades, motivação e assim por diante. Tá joia? Quando falamos em relação à modificabilidade, a possibilidade de mudança, de alterações na inteligência, falamos em relação ao esforço que esse indivíduo ele tem que fazer para mudar, e aí essa probabilidade de mudança é modesta. Nem sempre a gente consegue ter um grande, como é que eu posso dizer? Grandes mudanças desse indivíduo em virtude do coeficiente baixo, por exemplo, tá? Porque se lembra, não é uma característica nata, não é genético, não tem essas características, a gente não consegue muitas vezes penetrar e, através da intervenção, causar grandes mudanças. Em comparação à cognição, a gente consegue realizar essas modificações e ir ajustando esse indivíduo para que ele possa estar respondendo melhor em relação às outras funções, já que é uma questão, uma origem modificável e que a gente pode estar ensinando e aprendendo. Aqui nessa imagem também é interessante a gente ver que nessa última linha fala do papel dos pais, né? E é importante a gente entender o quê? Que não somente a genética ela tem fator que interfere na inteligência, mas outros elementos como alimentação, como as questões relacionadas a doenças, né? A falta de oxigenação no cérebro na hora do parto e assim por diante também tem interferência, tá? E os pais também, eles podem estar gerando nesse indivíduo também uma intervenção, uma estimulação. A cognição também, e é necessária que haja mediatização ativa para que a gente possa estar promovendo essa estimulação, tá? Então, quando a gente está fazendo esses comparativos, é interessante para que a gente possa, quando for analisar o indivíduo, né, o nosso paciente, o nosso aluno, o nosso cliente, de maneira geral, a gente consiga ir distinguindo o que a gente está falando, inclusive para os pais, em termos de orientação e assim por diante, tá? Então, cognição é esse processo que vai estar abrangendo todas as outras funções neuropsicológicas ou cognitivas, que são termos similares, e a inteligência ela é uma função específica e também tem esse caráter mais generalista, tá? E aí esses processos cognitivos, eles podem ser adquiridos pelo indivíduo tanto por meio da exposição direta às fontes de informação, quanto às experiências que ele vai ter em relação a essa interação mediatizada. Eita!
Então, como eu estava falando com vocês, a avaliação neuropsicológica da inteligência, ela precisa conter vários subtestes que vão estar abordando ou abrangendo várias habilidades diferentes. Então, como raciocínio visoespacial ou simbólico, capacidade de fazer inferências, detectar similaridades ou diferenças em padrões verbais ou geométricos, ou ainda processar a informação de forma rápida e precisa. Então, a avaliação neuropsicológica da inteligência, ela é recente. A neuropsicologia como um todo, como vimos nas aulas iniciais, ela é uma ciência recente e em cerca do século XX, né, a avaliação da inteligência ela passou a ter um caráter mais significativo por ser possível de mensurarmos. E essa mensuração ela foi feita a partir de análise fatorial, que é um instrumento matemático, que ele pôde concluir a partir desses estudos que existia uma correlação entre alguns diferentes resultados, que essa correlação ela indicava a presença de uma habilidade em comum, que é o que a gente chama de inteligência geral ou fator G, tá? Então, é importante, antes de falarmos sobre esse modelo explicativo da inteligência, que é o fator G, a gente parar e pensar um pouco quais seriam os parâmetros neuropsicológicos ou as características neuropsicológicas que elas podem estar contribuindo para essa inteligência, né? E aí eu trouxe aqui para vocês alguns desses fatores, tais como memória, velocidade mental, atenção, funções executivas. Então, a maioria desses processos, eles acontecem no nosso lobo frontal, certo? Que ele tem essa responsabilidade, como vimos nas aulas anteriores, né? E como eu falei, né, a inteligência não tem um local específico de localizarmos mesmo esse processo, certo? Contudo, ela utiliza esses sistemas interconectados e dentre eles a maioria funciona no nosso lobo frontal. Isso é importante também da gente saber. Eu trago uma informação nova para vocês em relação ao lobo frontal, que diante do processo de maturação neuronal e do desenvolvimento infantil também, esse lobo ele é um dos últimos que vai sendo desenvolvido, vai amadurecendo. Então isso explica o porquê que quando criança, né, o indivíduo, quando ele tem a faixa etária, né, da criança, por que ele não consegue, às vezes, diferenciar o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, por que ele consegue ser induzido mais facilmente pelas pessoas, né? E por isso que a orientação e a intervenção é muito importante que seja acontecida, né? Direcionando esse indivíduo para valores, para as situações que são realmente adequadas socialmente, certo? Então, isso acontece em virtude desse próprio processo de maturação do nosso sistema nervoso, especialmente do nosso lobo frontal. E, mais uma vez, a intervenção escolar ou a intervenção proposta por profissionais da área clínica são fatores que influenciam sim, contribuem para essa intervenção na inteligência. Porque entendendo que a inteligência ela é composta, na verdade, de vários outros fatores, é importante que a gente vá estimulando essa criança de mais diversos aspectos para que essa inteligência ela também possa ir se desenvolvendo, tá joia? Eu quero trazer para vocês aqui uma perspectiva da gente aprender e estudar a inteligência, vendo ela como enquanto processo neuropsicológico e enquanto conhecimento adquirido, tá? E aí eu trago para vocês, primeiramente, a inteligência enquanto processo, que entre as capacidades mais gerais, isto é, independentes de domínio ou conteúdo do processamento cognitivo, indicando processos gerais que operam em praticamente todas as atividades intelectuais, estão o raciocínio, a memória, a velocidade de processamento, e vamos entender também um pouco dessa inteligência fluida, certo? Então, a inteligência fluida, ela refere-se a essa capacidade geral
que é ligada ao controle da atenção para executar processos básicos de percepção, de relações entre itens e de informação para formar conceitos, classificar, inferir regras e generalizar. Então, é essa capacidade que nós temos de resolução de problemas que são novos, formular novo conhecimento, certo? Então, ela é a base de todo o raciocínio lógico que nós temos. Então, para avaliar a inteligência fluida, nós precisamos de testes que envolvam raciocínio dedutivo, indutivo e quantitativo, tá? Então, é a capacidade que nós temos de que, por exemplo, aqui eu estou gravando essa aula para vocês, mas eu não tenho uma luz que ela seja diretamente para mim, para que possa estar me ajudando a que vocês possam me visualizar melhor. Então, o que foi que eu fiz? Eu coloquei um abajur aqui atrás, para que ele pudesse me dar luz suficiente, mas que não fosse uma luz direta, para que vocês não vissem o reflexo no meu óculos. Certo? Essa aqui seria a minha luz natural. E essa é a luz com abajur. Por que eu estou dizendo isso para vocês? O abajur, ele não foi feito, pelo menos que eu saiba, não foi feito para essa função, para mim, nesse contexto. Concorda? Mas eu estava precisando de uma luz, eu não tinha onde ter outra luz ou um local para gravar silenciosamente para vocês. Então, a minha capacidade de resolução desse problema, e é um problema que para mim era novo, até o momento eu não tinha passado por ele ainda, então necessitou desse raciocínio de que eu tenho uma luz, eu tenho uma lâmpada, eu consigo fazer isso, se eu tirar, como é que fica, se eu colocar... Então, todo esse processo, né, mental que exigiu, deixa eu voltar aqui, né, que exigiu essa capacidade, né, de organização mental para que eu pudesse gerar todo esse conceito, né, para vocês de luminosidade e assim por diante, refere-se à capacidade fluida ou inteligência fluida. Então, o que foi que eu aprendi a partir disso? Que eu posso sim utilizar esse abajur dessa forma que eu montei aqui, e isso gerou em mim esse novo conhecimento acerca de luz e etc. A gente faz isso o tempo todo. Nem sempre o objeto que nós utilizamos ele foi originado para aquilo. Por exemplo, se cair alguma coisa debaixo da sua cama e você não estiver conseguindo pegar com a sua mão, você vai pegar um objeto tipo um rodo, uma vassoura, por exemplo, colocar debaixo da cama e vai puxar. Essa não foi o objetivo da criação da vassoura, né? Mas a gente tem essa capacidade de estar resolvendo esses problemas. Tá? Aqui eu trago para vocês um dos componentes, né, da inteligência como processo, e temos memória de curto prazo e de longo prazo. Aqui eu vou deixar pendente para a próxima aula, porque a próxima aula vai ser toda focada no processo atencional e de memória, tá certo? Mas já fiquem aí com essa informação de que a memória, ela contribui para a inteligência, e tanto a memória de curto prazo quanto a de longo prazo. A velocidade de processamento, ela refere-se a essa habilidade de realizar tarefas cognitivas simples e repetitivas de forma rápida e fluente, tá? A rapidez de decisão, que refere-se à velocidade de reagir, tomar decisões ou realizar julgamentos em tarefas que envolvem processamentos mais complexos, apresentados um de cada vez, certo? Então, essa habilidade que a gente tem de tomar decisões também vem acompanhado e faz parte da aprendizagem enquanto processo da velocidade psicomotora, tá? Porque nós pensamos, nós reagimos mentalmente, tomamos decisões e precisamos dessa essa capacidade de agir, né? Que refere-se a essa velocidade psicomotora. Então, conceitualmente, velocidade e a fluidez com que movimentos físicos do corpo podem ser realizados, em geral envolvendo partes do corpo, braço, perna, dedo e assim por diante. E aí eu coloquei aqui a atividade de escrita, certo?
Então, a gente pensa, tem o processamento de toda a atividade cognitiva ou mental, e a gente vai lá e vai reproduzindo, tá? Nesse contexto, nós entramos em outra perspectiva de caracterização da inteligência, como a inteligência como conhecimento, que referem-se às capacidades gerais que descrevemos anteriormente em experiências de aprendizagem, as quais envolvem fatores culturais, como disponibilidade de ambientes ricos, fatores familiares e sociais, entre outros. Consolida estruturas na memória, né? E aí a gente vai entender um outro conceito, né, que é a inteligência cristalizada. Outros componentes ou outros fatores que vão estar classificando essa inteligência como conhecimento, né, é o conhecimento de domínios específicos, leitura e escrita e o conhecimento quantitativo. Quando falamos de inteligência cristalizada, é essa extensão e a profundidade do domínio dos conhecimentos e de comportamentos que são valorizados por determinadas culturas, ou seja, sofre influência da experiência de vida, da educação, de oportunidades culturais, das pessoas que estão ao nosso redor. Então, ela está muito associada ao conhecimento declarativo, que vamos ver melhor lá nas questões, na próxima aula, de memória de longo prazo, certo? Que refere-se a esses conhecimentos de fatos, ideias e conceitos, e também ao conhecimento de procedimentos, que refere-se à capacidade de raciocinar com procedimentos aprendidos previamente para transformar o conhecimento, certo? Então, é essa capacidade que nós temos de nos adaptar, de estarmos diante de problemas e utilizar a memória como fator fundamental para essa resolução. Então, o que diferencia? Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Não tem. O que diferencia a cristalizada da fluida é que, se a gente pudesse comparar, é como se a fluida fosse algo mais abstrato, realmente é uma fluidez, como o próprio nome já propõe, e a cristalizada tem mais uma concretude, e essa concretude ela vem em virtude da experiência, da memória de maneira geral que esse indivíduo vai colocar para a resolução de problemas, certo? Conhecimento de domínios específicos, isso é possível através das experiências que a gente vivencia, como, por exemplo, um trabalho, como um tipo de esporte que nós escolhemos praticar. Então, cada vez mais vamos afunilando essa capacidade de especificar ainda mais sobre os conhecimentos, tá? Então, por exemplo, né? A gente está falando aqui da neuropsicologia e eu estou afunilando dentre as características e os conhecimentos que a neuropsicologia ela aborda, ela abarca, nós estamos afunilando para falar sobre funções cognitivas. Dentre as funções, estamos falando sobre a inteligência. Na inteligência, estamos falando dela enquanto conhecimento, tá? Outra capacidade que refere-se ao conhecimento intelectual é a capacidade de leitura e escrita, que está representando a amplitude e a profundidade de conhecimentos relacionados à linguagem escrita. Então, está envolvendo habilidades de leitura, compreensão da leitura, decodificação da leitura, perdão, compreensão da leitura, velocidade da leitura, soletrar, uso do português, habilidade de escrita, velocidade de escrita, tá? Então, isso é inteligência. O conhecimento quantitativo é aquele que é correlacionado com a matemática, tá? Como os conhecimentos acumulados sobre os símbolos matemáticos, operações, procedimentos computacionais e outros comportamentos relacionados. Tá certo? Então, vimos agora, né, a inteligência enquanto processo e enquanto conhecimento. É importante compreendermos que a inteligência, como eu falei no início da nossa aula, ela é um dos processos que foi estudado inicialmente. Então, como toda teoria, tiveram vários modelos teóricos para explicar como é a inteligência, o que é um indivíduo mais inteligente do que o outro, e temos principalmente dois modelos, né, que é o modelo de inteligência geral, ou fator G, e o modelo das inteligências múltiplas, tá? E aí, para trazer para vocês mais uma informação que ela é muito importante para toda habilidade profissional, é a inteligência emocional que eu vou falar posteriormente, tá?
quando falamos de inteligência geral ou fator G, a gente não conhece exatamente a natureza do fator G. Mas o fator G, ou inteligência geral, refere-se a esse modelo teórico que explica que... Lembra que eu falei em relação à análise fatorial, os instrumentos matemáticos e assim por diante? Então, o fator G surgiu a partir da percepção que existia uma habilidade em comum ou habilidades em comum, né, entre algumas pessoas que respondiam esses testes que eram avaliadas. Então, diante da natureza, né, das características do fator G, percebia-se que as pessoas tinham algumas características em comum que, trazendo em formato de classificação para melhorar a nossa compreensão, ela se dividia em duas categorias, que é justamente a inteligência fluida e a inteligência cristalizada. Então, o fator G aborda habilidades como raciocínio, como memória operacional, como todas essas características que a gente falou anteriormente sobre a inteligência fluida e a inteligência cristalizada. Né? Então, o que foi percebido diante de alguns estudos, né? Desses estudos? Que essa medida ou essa análise fatorial, por mais que tivesse chegado a esse parâmetro que as pessoas poderiam ter habilidades em comum, era uma medida que era pouco discriminativa. Então, diante dessas possibilidades, surgiram algumas outras teorias e, dentre elas, o modelo de inteligências múltiplas que foi proposto inicialmente por Gardner. Então, esse modelo falava o seguinte: ao invés de nós termos uma única inteligência, uma inteligência geral, temos vários tipos de inteligência, tá? E ele dividiu essa inteligência em 8 tipos: musical, corporal sinestésica, lógico-matemática, linguística, espacial, interpessoal, intrapessoal e naturalista, certo? Então, o que Gardner ele dizia, né? Que todo mundo tem essas 8 inteligências, ou esses 8 tipos de inteligência, sendo que algumas pessoas, né, e logicamente ele também entendia que existia esse caráter genético e a influência do meio também tem a sua contribuição. Então ele dizia que todo mundo tem essas 8 características, sendo que tem algumas pessoas que elas desenvolvem mais um tipo do que outras. Então, diante desse contexto, ele também falava da importância da interação entre esses 8 tipos de inteligência e que essas inteligências separadas, elas não trabalhavam isoladamente, uma interferia na outra, tá? E isso era em qualquer atividade. Todas as atividades, esses tipos de inteligência estavam trabalhando em conjunto. Tá? Só que, às vezes, em virtude de alguma lesão ou algum comprometimento de maneira geral mesmo, né? Essas inteligências, elas também tinham essa capacidade de se compensarem, tá? Então, às vezes, uma qualidade de tipo de inteligência que eu tenho maior domínio ou desempenho vai compensando a limitação de outro tipo de inteligência que eu não tenho tanta capacidade assim, ou que por motivo de alguma lesão foi comprometida, certo? E isso acontece em virtude que a gente já aprendeu da neuroplasticidade, tá? Então, eu trago aqui para vocês que terminado esse modelo explicativo da inteligência de fator G e inteligências múltiplas, tem uma inteligência que é muito importante para o desenvolvimento e o desempenho profissional, já que a gente está falando, né, dessa especialização em psicopedagogia, que é a inteligência emocional, né? Então, a inteligência emocional ela foi proposta por Goleman e ela refere-se ao seguinte: a habilidade de perceber os próprios sentimentos e emoções de forma precisa, de expressar as emoções e lidar com elas de uma maneira positiva, de saber reconhecer as emoções dos outros e com isso facilitar os relacionamentos e o crescimento pessoal.
Tá? Então, é essa capacidade que, para muitos autores, eles dizem que é a base da empatia, é a base da autoconsciência, é como a gente consegue lidar com o outro ou desenvolver habilidades sociais. Né? Então, a ter inteligência emocional não tem uma receita. É importante a gente falar sobre isso. Porque a gente, o indivíduo, ele precisa se conhecer, compreender quais são as suas limitações e trabalhar qual é a forma comportamental que nós temos para lidar com os problemas, tá? Então, esses problemas podem ser das mais diversas ordens. E quando a gente fala desse contexto de que precisamos ensinar as crianças, orientar os pais, trabalhar em equipe, muitas vezes, até pela própria demanda, que é grande demais, a gente está estressado, a gente está preocupado, a gente não consegue dar conta e o nosso desajuste ou desequilíbrio emocional pode influenciar diretamente na evolução da criança ou do aluno que a gente está, como é que eu posso dizer, está orientando, né? Então, essa inteligência emocional, ela vai estar fornecendo uma compreensão de que outras pessoas estão sentindo e experimentando, o que nos possibilita responder adequadamente às necessidades do outro, certo? Tomar uma aguinha. Se hidrate também, importante. E aí, voltando ao contexto da inteligência, falar sobre inteligência, falar dessas habilidades, falar sobre a intervenção, como a gente está falando, é falar também de aprendizagem, né? Então, para desenvolvermos, né, melhor em nossa inteligência, é muito importante que a gente possa ter uma experiência mediatizada. Toda vez eu engalho essa palavra, né? Mediatizada, para que a gente possa estar fornecendo subsídios, né, e possibilidades e contextos para que esse indivíduo ele possa estar aprendendo. A gente utilizar essa capacidade inata dele a favor dele frente à experiência da aprendizagem, certo? Porque a inteligência sozinha, ela não é o suficiente para aprender uma percepção clara e efetiva, um pensamento plástico, uma aprendizagem disponível, uma resolução de problemas eficaz e uma adaptabilidade psicossocial contextualizada. É muito importante a gente entender isso, porque muitas vezes existe até uma expectativa de pessoas que têm o QI muito alto, né? Então aquela pessoa é muito inteligente diante de um teste de inteligência que está avaliando o coeficiente de inteligência dele, só que na verdade ele não consegue, como eu falei para vocês, pegar um objeto debaixo da cama, tá? Um exemplo, certo? Então, para que esse indivíduo ele possa ser mais funcional para ele e para as pessoas que ele convive, para a sociedade de maneira geral, é muito importante que ele possa ter essa intervenção do mediador, dos pais, né, para que ele possa estar desenvolvendo essa capacidade da neuroplasticidade. Então, por isso que falar sobre esse processo de aprendizagem necessita desse indivíduo, porque um indivíduo somente inteligente ou utilizar só a inteligência para justificar que ele aprende tudo sozinho não é real. Então, é assim que funciona, tá? Então, a quantidade, a qualidade, a intensidade, a frequência e a duração da mediatização para o desenvolvimento cognitivo adequado vai variar em virtude das diferenças individuais, seja os níveis genéticos da própria inteligência, integridade sensorial, estabilidade emocional, apoio envolvimental e assim por diante, tá certo? Então, nas suas anotações aí, né, veja alguns pontos principais desse processo, né, ou dessa característica enquanto conhecimento da inteligência. O que é inteligência, onde é que ela está localizada em relação à localização cerebral, se tem localização ou não, certo? Quais são as principais capacidades que envolvem essa inteligência,
qual é a relação dela com a aprendizagem, quais são os modelos teóricos que vão estar explicando a inteligência e o que seria inteligência emocional, tá? Tenta ir respondendo e tirando as dúvidas ou anotando quando a gente for se encontrar, né, na live, para que você possa ir tirando essas dúvidas, tá joia? E aí, como eu tinha falado para vocês, vamos para a segunda metade da nossa aula, que vamos falar sobre esse novo processo, né? Então vamos deixar a inteligência um pouco de lado, vamos focar na linguagem. E a gente faz essa separação didática, né? Inteligência, linguagem, memória, atenção e assim por diante, porque para a explicação, para que a gente possa estar aprendendo sobre isso, é importante que seja feito dessa forma. Mas se lembre, dentro da perspectiva que estudamos anteriormente sobre o paradigma localizacionista e holista, a gente tem a junção das duas, lembra? Que existem alguns processos que têm localizações específicas, como a linguagem, a gente vai ver isso, mas funciona como um todo, tá? Então, falar sobre linguagem é a gente falar sobre inteligência também. É a gente necessitar de memória. É para que a gente possa estar falando e interagindo com o outro, a gente tem que ter a atenção, tem que ter a seletividade, tá certo? Então, só para a gente se lembrar disso. Conceitualmente, linguagem é uma habilidade cognitiva bastante complexa, importante para a socialização e a comunicação humana. A linguagem, ela tem centros específicos cerebrais, certo? Que ela vai estar falando sobre os aspectos em relação à articulação da fala e da compreensão também, certo? Existem outros modelos neuropsicológicos que eles vão estar enfocando algumas características, né, em relação à habilidade de escrita, de leitura, de escutar, responder, escrever e etc. Que pela questão do tempo e da nossa carga horária eu não vou conseguir contemplar tudo, tá certo? Mas existe um livro, se eu não me engano, é o cérebro da leitura, da escrita, não lembro. Vou ficar devendo isso para vocês, certo? Quando eu for postar esse vídeo, eu vou colocar na descrição do vídeo. Pronto, lembrei. Melhor, né? Organizando melhor. Vou colocar porque é um livro que ele fala sobre essas questões de leitura e de escrita, dessa questão da aprendizagem, utilizando a linguagem também, além de outras questões relacionadas aos aspectos do sistema nervoso sobre esse tipo de assunto, que eu acredito que é muito importante para você enquanto psicopedagogo, certo? Então, a linguagem, como eu estava falando para vocês, ela tem alguns componentes, né? Então, são componentes linguísticos, cognitivos, sociais, e ela pode ser definida também a partir dos aspectos biológicos e sociais que exprimem seu caráter essencial de favorecer a adaptação do indivíduo ao ambiente. Repare, uma pessoa, um indivíduo, o ser humano, ele só desenvolve a linguagem porque a gente tem o outro. A estimulação daquele bebê, daquela criança, ela é fundamental para que a gente possa desenvolver a nossa capacidade linguística, a nossa capacidade semântica, a capacidade que a gente tem de organização mental, né? Toda essa velocidade de processa, tudo isso é fundamental, né, durante esse processo de neuroplasticidade, de maturação nervosa, que a gente possa ser estimulado. E aí é importante que a gente também possa verificar, a partir do desenvolvimento infantil, os marcos do desenvolvimento, né, o que é considerado parâmetro de normalidade para as questões de linguagem, né, diante da idade, das condições, né, de saúde ou de alguma patologia, assim por diante, certo? Porque a gente nem deve estimular demais a criança, nem deve estimular de menos. A gente tem que ter um mínimo de padrão, né, de equilíbrio, perdão, em virtude desse padrão que se espera para a idade. Então, se o indivíduo ele não está falando, que é um dos grandes sofrimentos, né, dos pais e daqueles que são responsáveis ou que se importam com a criança, a gente precisa compreender alguns aspectos,
né? E os aspectos que a gente precisa verificar são as questões neurológicas mesmo, né? Em relação à localização da linguagem, da fala, no caso desse exemplo de não falar mesmo, né? Da articulação da fala. A gente precisa enfocar isso, né, e verificar se tem alguma alteração neurológica. A gente precisa verificar em relação ao próprio aparelho, né, musculatura, se tem algum comprometimento, né, em relação a esse aparelho fonador dessa criança ou desse indivíduo, e também perceber se houve algum trauma psicológico, algumas questões que estão fazendo com que esse indivíduo ele não fale, né? E junto a isso, temos que verificar como é que anda a estimulação desse indivíduo em relação a quem convive com ele mais tempo, com uma família, como é que está acontecendo essa intervenção escolar, né? Então, existem fatores diversos que vão estar influenciando a inteligência e os fatores que a gente vai estar enfocando ainda mais nessa aula, né, em relação às questões relacionadas à compreensão e articulação, certo? Então, quando falamos, né, nessa manifestação da linguagem em relação à compreensão, é tanto a compreensão receptiva, né, a decodificação do input linguístico, ou seja, a compreensão verbal, que vai estar incluindo a audição e a leitura, ou no aspecto de codificação expressiva e produção, que vai estar incluindo o quê? A fala, a escrita, a sinalização, tá? Então, quando a gente está falando nesse aspecto de representação de linguagem, a gente também pode estar avaliando ou verificando a partir de alguns níveis, e aí eu trouxe aqui alguns para vocês. Os níveis semântico, fonético, fonológico, morfológico, lexical, sintático, pragmático, prosódico e assim por diante, tá? Com relação à localização da linguagem, sempre se lembre, quando a gente fala dessas questões de localizações cerebrais e assim por diante, por mais que não seja função do neuropsicólogo e nem do psicopedagogo a gente saber exatamente a localização da função, da lesão daquele indivíduo, porque quem faz isso é a neuroimagem, mas a gente precisa compreender que existe características, né, de localizações ou regiões cerebrais que vão estar trazendo para a gente algumas informações relevantes, como a aprendizagem, ela tem uma localização mais específica focada no hemisfério esquerdo, certo? Então, é no hemisfério esquerdo que existe uma especificação voltada mais na linguagem. Mas, não, quando eu falo isso, não imagine que é tudo isso aqui, tá? Somente aqui que acontece aqui, no hemisfério esquerdo. Não. Acontece em duas regiões específicas, né? Quando a gente está falando em articulação e em compreensão, certo? Que elas vão estar se comunicando entre si e se comunicando com o restante do nosso cérebro também. Se lembre sempre da questão da neuroplasticidade, da questão holística. Todos os centros neurais estão interconectados, né? Então a gente fala de localização, porque realmente foi comprovado que existe uma especificação de regiões da linguagem, especificamente de articulação e compreensão, né, que é o nosso foco nessa aula, porque a gente poderia estar falando e enfocando outras questões, certo? Mas se lembrem que isso também que a gente está falando está correlacionado com outras questões de memória, por exemplo, de atenção. Então, sempre se lembrem disso, tá? E aí, essa especialização do hemisfério esquerdo, como eu mencionei para vocês, tem duas áreas muito importantes, né, que é a área de Broca, ou Broca, e a área de Wernicke, ou Wernicke. A gente falou sobre isso nas aulas anteriores, falando sobre a importância de alguns teóricos frente à consolidação desse paradigma ou desse parâmetro localizacionista, certo? Então, a área de Broca, ela tem a localização, certo? No nosso lobo frontal, só que ela é um pouquinho mais para cá, porque está no hemisfério esquerdo, tá? E subcortical, certo? E a área de Wernicke, ela está mais localizada no temporal, certo? Temporal é essa região aqui que também tem
como características e responsabilidades, memória, emoção, certo? A própria audição. E aí, o outro lado do nosso cérebro, né, o hemisfério direito, ele também contribui, né? Não tem essa localização específica como o hemisfério esquerdo, realmente, mas contribui nesse armazenamento de aspectos prosódicos de produção da fala e os componentes lexicais de reconhecimento visual e das palavras, responsável principalmente pelas funções discursivas, pragmáticas, inferenciais, lexossemânticas e prosódicas. Tá? Aqui é para trazer algumas informações para vocês sobre a avaliação neuropsicológica da linguagem, que é essa avaliação que deve permitir a compreensão dos déficits em termos de manifestações superficiais, causas subjacentes e componentes afetados, além de mostrar as potencialidades em todos os níveis de descrição, funções linguísticas, atividades comunicativas e questões psicossociais, tá? Então, serão tarefas que serão selecionadas para avaliar a linguagem oral e a escrita, né? Que geralmente vão estar envolvendo aspectos relacionados à expressão, como linguagem espontânea, automática, nomeação, repetição, e em relação à compreensão dos níveis das palavras, das frases, dos discursos e assim por diante, tá? Quando falamos da avaliação, né, podemos já fazer o link com os comprometimentos na linguagem. Então, vários tipos de lesões em várias localizações do nosso cérebro de maneira geral podem estar ocasionando comprometimentos na linguagem, certo? Não necessariamente se for na área de Broca ou na área de Wernicke. Em outros locais, né, também podem estar afetando a linguagem, né, como o próprio hemisfério não dominante. Então, quando a gente fala de lesões frontais temporais, né, podem provocar dificuldades para entender e produzir a linguagem, como a gente vai ver nos próximos slides. Lesões no temporal podem resultar em déficits na nomeação de categorias específicas. Lesões subcorticais, déficits na ativação e assim por diante, tá? Em casos de pacientes lesionados, outros processos cognitivos relacionados à linguagem, como memória, categorização, atenção e funções executivas, também podem estar prejudicados. Tá? Então, quando falamos nesse aspecto da linguagem, a gente fala de afasia. A afasia, ela é esse termo específico que se refere à perda ou à deficiência da linguagem expressiva e ou receptiva, provocado por um dano cerebral que geralmente é no hemisfério esquerdo, certo? Então, tem vários tipos de afasias. Vamos enfocar na afasia de Broca e na afasia de Wernicke, tá? Então, compreendendo que a Broca, eu sempre faço essa analogia assim, Broca, então necessita desse então, se isso, né, pega o som para te ajudar a diferenciar. Broca é a parte de expressão, articulação, tá? A área de Wernicke é responsável pela compreensão, tá? Macete, né? Então, a afasia de Broca, né? Se é afasia, há comprometimento. Se há comprometimento nessa área, então é uma questão na expressão, na articulação da linguagem, tá? Então, ela vai se caracterizar pela fala espontânea, né? Repetição de sentenças que não são fluentes, que é em relação à extensão da frase reduzida, melodia e agilidade articulatória alteradas, menor número de palavras por minuto, produção de sentenças agramáticas, com anomias associadas à relativa preservação da compreensão da linguagem. A afasia de Wernicke, ela tem esse comprometimento na compreensão da linguagem. Né? Então, essa linguagem ela vai ser expressiva, espontânea e repetição, ela vai ser fluente, mas não vai ter sentido, tá? Além do comprometimento da compreensão das palavras, sentenças e conversação. Reflete inabilidade de acessar, usar ou manipular informações semânticas, mais do que uma perda nas representações semânticas das palavras,
Frequentemente, a produção escrita é semelhante à oral. E a compreensão da leitura encontra-se preservada ou em grau semelhante à oral. Tá? Eu estou finalizando essa aula trazendo algumas dicas, né, alguns exercícios que podem te ajudar a trabalhar a linguagem, né, para você enquanto estudante mesmo, enquanto pessoa, que é, por exemplo, o jogo Stop, né, o jogo da forca, exercícios de nomeação de figuras, atividades como escrever história com algumas palavras específicas, ouvir músicas de vários artistas, descobrir quem tá cantando e assim por diante, né? São só algumas ideias, certo? Como a nossa pretensão na disciplina não é trazer algumas questões, jogos lúdicos ou neuropsicológicos para vocês, eu não vou estar enfocando sobre isso, tá? Até como eu já falei hoje mesmo, por questões de carga horária. Porém, quando a gente estiver conversando, né, a gente pode estar vendo alguns exemplos disso também, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Na próxima aula, vamos falar sobre atenção e memória, que são outras duas funções muito importantes. E, por fim, a nossa última aula vai falar sobre o processo de aprendizagem. Então, até a próxima. Tchau, tchau!